Então, a minha fala, a partir de agora, vem muito trazer assim, o que que a gente entende como posicionamento da orientação educacional para esse momento, e fazer essa costura nas falas técnicas, né? E embora a gente não tenha a presença aqui do setor do ensino especial, a gente tem um olhar para essa diversidade e as demandas dessa diversidade, né? Uma das grandes preocupações que está expressa, né, pelas meninas que estão trabalhando no ensino especial, e que é uma preocupação para todos os segmentos, mas nesse especialmente, é a questão da evasão, de que diante da dificuldade de acesso, ou do fato da família, na verdade, ter que fazer muitas das estimulações, e isso já é algo que a família já tem uma certa interação, e ela tem que fazer, né, as estimulações, enfim, tem a convivência com o estudante, e que uma demanda vinda da escola poderia ser mais um elemento estressor desse momento de isolamento, de todas as demandas. Então, uma das preocupações muito grandes é a evasão. E uma das soluções muito importantes, né, para evitar a evasão, é justamente a gente criar uma rede de acolhimento que vai gerando pertencimento, engajamento, ou seja, fortalecer vínculos, para que não se haja essa ruptura. E isso é o que está sendo pensado, na verdade, como um posicionamento muito importante e estratégico da orientação educacional nas diversas etapas e modalidades. Então, nesse sentido, eu quero assim, compartilhar aqui minha tela com vocês, trazer alguns elementos que possam ajudar a gente a compreender o trabalho que a gente precisa fazer nesse momento, e a partir disso, abrir para mais trocas de ideias, compartilhamento e construção coletiva. Retoma a ideia, assim, né, que a gente não tem jamais a pretensão de esgotar, né, tudo que a gente precisa saber, todos os caminhos que precisam ser trilhados. A ideia é a gente ter um ponto comum de partida. Mi, Tá dizendo que eu não só para posso compartilhar a tela. compartilhar, por que será? Só para cuidar do tempo, são 10 para as 11, tá? Tá bem. Não estou conseguindo aqui compartilhar. Será que foi aí para vocês e eu não estou vendo? Vou tentar novamente. Vamos lá, né? As tecnologias hoje elas estão dando um baile na gente. Ah, acho que agora foi. Tem uma fala super importante aqui da Laura, né? Sobre nesse momento, né, de encontro com o Centro de Ensino Especial, fazer um convite aos orientadores, aos diversos orientadores, né? Porque todas as escolas são inclusivas, tem a questão das classes especiais, e aí te contar uma coisa, agora assim, sempre a gente pode deixar o espaço em aberto, mas a especificidade do Centro de Ensino Especial e da classe especial, ela vale muito ter esse espaço de interlocução de troca. Quando a gente normalmente faz encontros setorizados nas próprias regionais, o que que acontece? Tem lá o grupo da educação infantil, tem o grupo dos anos iniciais, anos finais, ensino médio, em geral tem um único orientador de centro de ensino especial. E aí essa pessoa sempre fica assim, para onde eu vou? Em geral eles vão para a educação infantil, que tem, né, enfim, algumas correlações ali naquela área, mas ele fica sem interlocução. Então a importância de criar um espaço para que, como só tem, em geral, né, um centro de ensino especial as regiões regionais, nem toda regional tem, seria esse espaço de encontro, né, de pares, para poder tecer algumas estratégias comuns, mas talvez a gente possa, talvez fazer um segundo momento, ou, né, uma segunda abordagem, para conversar sobre a inclusão de um modo geral, né, e assim a gente consegue garantir o espaço de interlocução das colegas do Centro de Ensino Especial e ter um espaço para falar sobre a inclusão de uma forma mais abrangente também. Mas achei super pertinente a colocação e o interesse, né, de dialogar. Então, assim, trazer para você, já trouxe na minha fala, né, a pauta da gente ter primeiro essa coisa dos combinados, a Marina fez todo o aquecimento com vocês, esse momento que foi super importante de ter uma escuta, né, sobre os diversos segmentos, para que vocês se reconheçam também na diversidade que estamos aqui hoje, as falas de contextualização, né, para o planejamento das áreas técnicas, e agora a gente vai para uma contextualização mais específica da orientação educacional, e a gente finaliza com uma abertura para o diálogo e para vocês compartilharem inquietações
e também trocar experiências do que já está acontecendo. Na fala inicial aqui, né, da apresentação de vocês, já apareceram algumas falas bem importantes de quais estratégias vocês estão utilizando. A Mari me sinalizou a questão do horário, que me aponta, né, para a gente, talvez, ficar menos tempo nessa explanação que eu vou fazer para vocês. Muito do que eu vou falar aqui, a gente falou durante os encontros dessa semana, todos estão disponibilizados dentro do nosso canal no YouTube, esse daqui também vai estar lá, então vocês podem, de repente, se aprofundar em alguma temática que eu não vou me estender aqui hoje, para garantir o espaço de troca de vocês, que eu acho que é o mais importante. Tanto para a gente já, aquela coisa assim, né, de aprender, de copiar, vamos lá, assim, a colega está fazendo essa ação e está dando super certo, vamos também tentar por esse caminho e aproveitar as experiências exitosas, e também para apontar, de repente, situações, né, que a gente ainda não tem resposta, que a gente precisa buscar encaminhamento. E aí a gente, em nível central, tem muito esse lugar de dar visibilidade e projeção, né, às falas de vocês. E a gente conclui com uma avaliação, né, a Rose já colocou aqui no chat algumas vezes, vocês vão entrar pelo Mente para fazer essa avaliação, então você pode abrir uma aba paralela, né, à reunião aqui no seu navegador e e participar lá da avaliação, ou também aqui abrir uma outra janelinha no seu celular, quem tiver pelo celular. Então, sem mais demoras, né, sigamos. Quais são os normativos de contexto que a gente julga super relevante, que todo orientador educacional tenha acesso, coloque lá no seu relatório de atividade, né, leitura das portarias e documentações em relação ao retorno às atividades. Isso é hora trabalho, são documentos e normativas que nos ajudam a compreender o cenário e prestar uma melhor assessoria pedagógica, fazer ações, né, institucionais de forma mais fortalecida. Então, super importante vocês conhecerem. Uma referência que a gente traz para essa questão das documentações é muito assim, a gente está chegando num tempo novo, numa terra nova, é como se a gente estivesse chegando de viagem, né, ou de mudança para um novo momento. E aí, quando a gente chega nesse novo momento, nessa nova terra, a gente precisa saber onde é que são os pontos de referência, qual é o mapa, né, para onde é que as coisas estão localizadas nessa terra. Então, os documentos normativos, eles têm esse lugar na nossa viagem, nesse novo tempo, de dizer para a gente um pouquinho, assim, quais são, né, por onde é que eu me localizo aqui. E aí, o documento inicial de abertura, né, dessa compreensão desses marcadores é o documento de gestão estratégica para a realização das atividades pedagógicas não presenciais e presenciais. Foi o primeiro documento trazido, né, a público das construções em nível central. Foi apresentado pelo secretário executivo Davi numa live, né, que foi digamos que o início, o aquecimento para o retorno. Esse documento foi colocado para consulta pública, recebeu algumas contribuições. Com essas contribuições ele foi finalizado e está novamente disponibilizado agora na sua versão final. Muitas pessoas já tiveram acesso a ele. Talvez você olhe o documento e fale assim, isso não é para mim, eu estou, né, aqui na execução local. Mas ele é super importante porque ele dá um panorama de etapas, de desafios, de frentes de ação que a Secretaria de Educação está se organizando para realizar. Então, o que acontece? Você pode perceber uma necessidade na sua localidade, na sua escola, a partir da leitura da gestão estratégica, você vai dizer assim, a quem a gente deve endereçar? E aí você tem como, né, encaminhar suas demandas também para que elas sejam solucionadas. Ou, né, pelo menos tenha mais pessoas junto contigo na construção coletiva. O outro documento essencial, a portaria 120, não importa que seja uma modalidade diferente, que seja uma escola de natureza especial, ela também está né, abarcada por essa portaria. É uma portaria que institui os comitês central, regional e local para implementação e operacionalização desse regresso dos estudantes às atividades educacionais, de forma não presencial e presencial. Esse é um documento que é importante para a rede toda, e eu tenho batido muito nessa tecla, de que ele é um documento essencial para o orientador educacional, porque lá a gente está instituído como uma das representações desse comitê. E muitas vezes, como esse é um documento que tem muito como parâmetro a gestão democrática, a ampliação da participação, das instâncias de participação, na verdade ele estabelece mais uma instância, né? Uma instância que é transitória, que vai ser para esse período. Além do conselho escolar, que já existe, grêmios, enfim, outras instâncias.
É importante que a gente se aproprie disso e leve essa conversa para dentro da escola. Vamos instituir nosso comitê. Muitas vezes está todo mundo tão desesperado, né, na questão da inserção na plataforma, de como desenvolver um recurso de acesso, né, às famílias, que aí esse espaço de interlocução fica perdido. Só que esse comitê, ele vai servir como um grande guardião desse processo nesse momento. É para que a gente não entre no operacional e deixe de pensar o processo. Então, super importante que esse comitê seja instituído. O orientador é um membro aí nato desse comitê, então ajude aí nas interlocuções e busque esse espaço como um espaço para você conseguir fazer uma articulação do trabalho de forma mais coletiva possível. A gente tem a circular 141, que traz o plano de ação de acolhimento e junto a ela, né, o guia para o acolhimento às comunidades, à comunidade escolar, no contexto das atividades pedagógicas não presenciais. Então, assim, muito do que vocês já falaram na fala inicial e do que é o nosso papel nesse momento é realizar ações de acolhimento. E aí, no plano de ação, ele tem estabelecido quais são as estratégias, tem 7 estratégias ali. No guia de acolhimento, ele vai estar falando mais especificamente sobre, ele é uma das estratégias, né, a criação do guia, e ele vai falar como você pode fazer, que tipo de recursos, dá algumas sugestões, mas principalmente ele dá uma diretriz sobre como que a gente está compreendendo acolhimento. E aí já vou falar um pouquinho mais sobre isso. A portaria 133, que fala do retorno ao trabalho, ela é um outro documento muito importante, mas que no caso da orientação educacional, ela tem um elemento aí que é esse asterisco, que está posto aí nesse slide. O texto que veio descrito ali, a nossa ação, né, na portaria de teletrabalho, ele ficou muito sucinto e não abarca todas as nossas atribuições. Diante disso, a gente, como gerência, estamos, né, no movimento da retificação dessa portaria. Foi feita a solicitação e agora está tramitando, né, dentro das áreas da Secretaria de Educação, para a gente, né, conseguir a viabilidade, a gente está acreditando que vai ser muito possível. É uma portaria que ela não se sobrepõe às outras normativas que a gente tem e que deixa muito claro qual é o nosso papel, inclusive, né, descrito aí tanto na portaria 120, que coloca a nossa relevância estratégica nesse momento, como também na circular 141, que, né, determina uma função específica para a gente. Então, a gente entende que, assim, como tem esses outros normativos que estão muito mais alinhados, né, com o nosso trabalho, que fazer a retificação da portaria talvez não seja tão trabalhoso, que a gente não tem que encampar grandes batalhas, mas a gente está aí nesse movimento e ainda não tem uma resposta, né, para dizer, olha, já tem essa portaria, mas a gente vai, na verdade, segue essa retificação que saiu no Diário Oficial tal dia. Assim que sair, vamos dar, né, visibilidade a isso. Tem a circular 151, que desses documentos é a mais recente, que ela traz as normativas para as etapas, ela traz um planejamento curricular. O que acontece? Nesse documento não fala especificamente de nós que estamos aqui, né? Por quê? Nessa circular, ele vai trazer um planejamento que busca casar as atividades que estão sendo, os conteúdos que vão ser abordados nas aulas, né, pela TV, para que os exercícios e né, as estratégias de estimulação à aprendizagem que vão ser colocadas na plataforma virtual, na plataforma Google Class, ou por meio de material impresso, siga a mesma linha de conteúdo e de objetivos de aprendizagem expressos na televisão, ou seja, para que todas as ofertas, né, estejam falando mais ou menos na mesma linguagem, para garantir que, né, para buscar garantir que todos os estudantes vão ser alcançados e vão estar sendo estimulados numa mesma direção, o que possibilita, né, o que provavelmente a gente vai ter que viver, um redesenho, de repente, de adequação de conteúdo, de currículo para o ano letivo de 2021. Então, assim, para o centro de ensino especial, por exemplo, está sendo preparada uma circular com várias orientações, ou seja, essas modalidades, né, de natureza especial estão também buscando produzir um documento semelhante a essa circular 151. Assim que estiver, né, disponível, estiver aí na casa, sempre chega para os gestores via SEI, mas a gente sempre busca também dar visibilidade a esses documentos pelas intermediárias da orientação educacional para garantir que vocês tenham acesso e vamos buscar também colocar lá sempre no nosso Telegram, deixar atualizada essa questão de documentação. Então, tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês são o quê? É o nosso mapa de navegação nesse novo tempo. São documentos deste contexto. Mas a gente tem os documentos que são de referência, que são a nossa, digamos assim, onde ancora a nossa identidade de trabalho, nossa missão educativa.
Então, o que que a gente vai fazer, por exemplo, em relação a qual é a minha abordagem, que atribuições eu tenho, o que que eu vou fazer? A gente vai fazer aquilo que a gente já vem fazendo, que é, né, seguir e entregar, né, as nossas tarefas a partir do que está expresso nas nossas atribuições regimentais. Qual é o conteúdo que a gente entrega que está expresso nos nossos regimentos? Tem a ver com o currículo da educação básica, especialmente, né, o princípio da educação integral e os eixos transversais do currículo, educação em direitos humanos, diversidade e sustentabilidade. Então, nossas ações educativas, elas vai procurar estimular essas aprendizagens, né, que estão expressas aí nesse princípio e nos eixos transversais, por meio das nossas atribuições, de qual forma? Por meio do que está orientado, né, estruturado na nossa orientação pedagógica. Esses documentos, eles não são desse contexto, mas eles precisam ser o quê? Transpostos para esse contexto. Então, nosso grande desafio do momento não é o que a gente vai fazer, é o como a gente vai fazer. Mariana bem expressou isso na fala dela também. A nossa ação educativa, ela continua sendo relevante, ela continua sendo muito necessária, e o que foi tirado da gente é a nossa forma de caminhar, a nossa forma de fazer isso. E aí, né, a busca do momento é a gente descobrir novas linguagens, novos caminhos, né, de interlocução, porque a aprendizagem acontece pela mediação humana. O fato da gente não ter as paredes da escola não significa que a escola não possa se fazer presente na vida do estudante, é nessa jornada que a gente está agora, né? E, por fim, um documento também de referência, a portaria número 3, de 6 de janeiro de 2020, que é a portaria de atuação. Essa é uma portaria anual que vem a disciplinar, né, o nosso plano de carreira. Por que que a gente coloca ela como normativa de referência? Porque é muito importante que nesse momento de retorno, nessa semana especialmente, né, de planejamento, que vocês se dediquem a pensar qual vai ser o seu momento, qual vai ser o horário de coordenação individual, as coordenações diárias da orientação educacional, né, que acontecem às sextas-feiras, o encontro de articulação pedagógica, ele vai ser mantido. Então, essa é uma informação importante para passar para a gestão da escola, para passar para os professores. Não tem a ver com você, né, noticiar que você vai estar na coordenação, tem a ver com muito mais com você dizer qual é o momento em que eles vão poder acessar e você vai poder dar um retorno. Porque nesses outros horários você vai estar fazendo a sua ação pedagógica no sentido de planejamento, de preparação. E aí é importante que as agendas de reunião não se sobreponham para que você tenha garantido esse espaço. O que que acontece? E é o que a gente está vivendo muito na relação de teletrabalho. Às vezes a gente fica tão imerso no que a gente quer fazer, em como a gente quer alcançar o estudante, a família, enfim, os profissionais da educação, que a gente às vezes se desorganiza no tempo e ultrapassa os horários de trabalho. Então, eu trago essa portaria como uma referência, muito no sentido também de autocuidado, que vocês busquem, né, exercer o direito de coordenação, que é mais que um direito, é uma necessidade, e que vocês busquem organizar o horário de trabalho para garantir isso, né? E aí quero trazer os nossos eixos de ação. Esses eixos de ação, eles estão na nossa OP, na página 59. Se por acaso você deixou a sua OP na escola e não está com acesso a ela agora, entra no site da secretaria, dentro das diretrizes, das publicações diretrizes, está lá a nossa OP publicada. Tem disponível no nosso canal do Telegram, e também você pode solicitar para as intermediárias, que elas podem também passar em PDF, né, se for necessário, mas tem todos esses caminhos aí de acesso. Por que que eu trago os eixos de ação? Porque isso é o que a gente tem que fazer, e parte do como, né? Porque assim, como é que eu vou exercer minha atribuição? Eu vou exercer minha atribuição fazendo ações de implantação, fazendo ações institucionais, fazendo ação junto aos professores, aos estudantes, às famílias, ações em rede. A questão é como que, assim, no detalhamento, né, como eu vou operacionalizar isso. Dentro de cada eixo das nossas ações, tem ali algumas metas. A gente tem a meta de estruturação do espaço físico, por exemplo, dentro do eixo de implantação. O que que acontece? A gente perdeu o espaço físico. Nosso espaço agora é um espaço virtual. O que que a gente vai fazer, né, nesse momento? É só você primeiro, fazer as suas pesquisas, fazer essas trocas que a gente está fazendo aqui e definir quais vão ser os canais que eu vou ser acessado para fazer a minha comunicação de orientação educacional. É dentro da sala de aula, do Classroom, e aí achei super importante escutar as meninas, principalmente do CIL, em relação
a plataforma, porque uma das orientações que a gente tem feito, efetivamente, é a inserção do orientador educacional como docente em todas as turmas, e com a possibilidade de ele ter uma aba ali de interlocução, de repente, criar dentro desse tópico, né, da orientação educacional, você talvez não precise estar como docente lá o tempo inteiro, mas você vai ter um formulário onde o estudante vai poder acessar e falar assim, estou com necessidade de conversar com a orientação educacional. Qual é o assunto, né? Então, você poderia fazer um formulário, colocar lá, e vai ser a forma como você vai saber que tal estudante está precisando te contactar. Dentro desse formulário, seria importante ter lá qual é o e-mail, né, de contato, você já tem uma resposta automática a esse formulário, no sentido de que você vai entrar em contato em tanto tempo, qual é o período, né, mais ou menos, de retorno. O que que acontece? Se você está falando com um público de 5.000, 7.000 estudantes, dentro da plataforma você tem uma limitação de número de estudantes que você pode incluir. E se você incluir todos os estudantes na sua sala de aula, o que que vai acontecer? Quem é estudante de cada turma? Como que você acessa? Como você faz interlocução? Pode ser um pouco mais complicado. Então, uma forma de fazer, de repente, nessas escolas, e aí é que eu estou deixando de ideia para a gente poder conversar um pouquinho mais ali na frente. Será que seria interessante fazer, por exemplo, a sala de orientação educacional por língua estrangeira? Então, a sala da orientação educacional do espanhol, sala da orientação educacional do japonês, do inglês, e ali, de alguma forma, você vai fazer estimulações né, dessas temáticas, que são as nossas temáticas, e aí como que o estudante vai chegar lá, como é que ele vai saber que ele tem ali um conteúdo para ele? Porque o mais natural é o estudante ir apenas na turma que ele vai estar inserido. Então, se ele está inserido duplamente na plataforma, na turma dele e na sala da orientação educacional, é importante que a gente crie alguma estratégia de alerta, né? Então, por exemplo, vai ter um vídeo com um chat que você, naquela semana, você vai estar mediando um chat com, sei lá, terça-feira vai ter um chat com os estudantes do espanhol. E aí, nesse chat, você vai trazer alguma temática em relação ao hábito de estudo, ou você vai fazer alguma abordagem em relação ao uso indevido de drogas, enfim. Como que o estudante vai chegar lá? É importante que apareça lá no mural da turma dele. E aí, ter a articulação com o coordenador de área pode ser um caminho para isso acontecer. Então, assim, trabalhar na rede interna da escola, para as escolas de natureza especial, né, e especializadas, tem um especial importância, porque a escola é muito grande, é muito difícil você colocar uma sala de orientação educacional que comporte todos os alunos, e principalmente mediar isso dali sem saber muito bem quem é quem, né? Você pode fazer isso mediado pelo professor? Pode, produzir conteúdo e vai estar lá, né, alocado na turma e o próprio professor vai fazer a mediação. Mas você pede a interlocução, a liberdade do estudante chegar até você. Como que o estudante vai poder conversar com a orientação educacional? Essa é uma grande temática para a gente estabelecer dentro desse nosso momento de implantação. E talvez um dos focos importantes da nossa ação nesse momento. Vou fazer acolhimento. Acolhimento tem a ver com fortalecer laços. Como que eu vou fortalecer o laço? No ensino especial, a gente precisa muito ter uma parceria com a família. São as famílias que vão estar inseridas em ambiente virtual, se for o caso, se for uma comunicação, né, por WhatsApp, ou pelo Instagram, ou por canal, seja qual for a plataforma que eu vou utilizar, é importante que, primeiro, eu defina qual vai ser o horário que eu vou fazer isso e qual é a forma, e comunique para os usuários, né, de forma que a gente consiga, de fato, constituir o espaço da orientação educacional nesse novo momento. Cada realidade é muito específica e seria, né, até eu acredito que impossível fazer isso de forma centralizada. É importante que vocês tenham esse diálogo, encontrem no comitê local um lugar de interlocução para falar das suas ideias, o que você está pensando, de repente as pessoas também colaborarem com as suas ideias para fazer uma implementação o mais adequada possível, que dialogue, né, com o que está sendo pensado em larga escala para a escola. As ações institucionais têm muito a ver com a gente auxiliar nessa análise da realidade, também foi expresso na fala de vocês no início, né? Auxiliar nos planejamentos coletivos, tentar dar enfoque, né, para as coisas que de repente estão aparecendo ali, no sentido assim, como que a gente faz uma ação centrada no sujeito e não tão centrada na tecnologia, tão centrada em conteúdos. Esse é um momento que o nosso grande desafio é engajar o estudante. A gente vai começar a falar sobre desempenho, sobre sucesso, sobre avanço, em outro momento da nossa caminhada nesse novo planeta que a gente está chegando, né? E aí as ações junto aos professores, estudantes, família, a gente sempre
tem colocado e posicionado, né, nos diversos espaços que a gente leva a fala da orientação educacional, que seja prioritariamente coletivo. E em casos muito específicos, individualizado, e a gente pensar qual é a ação individualizada que a gente vai fazendo de fortalecimento do indivíduo, ou da família, ou do professor, para que ele consiga se adequar e caminhar junto no coletivo, e que você não precise ficar tanto tempo fazendo uma assessoria individualizada, porque isso vai tomar o seu tempo e a possibilidade de você fazer a ação que seja abrangente em nível, né, institucional e coletivo. E aí, dentro das ações em rede, uma ação em rede super importante que a gente tem conversado muito, é dentro da rede de proteção, tanto a questão do enfrentamento a abuso e exploração sexual de criança e adolescente, ou seja, as ações, na verdade, de prevenção a violações de direito, violência doméstica, e também da questão da infrequência, da evasão. Quando que a gente vai considerar a evasão? Aliás, a evasão é uma questão que a gente só considera quando o ano acaba. Mas, assim, como a gente vai considerar um processo de abandono, um processo de infrequência, e que intervenções a gente vai fazer? Considerando que a gente não pode encontrar a família ali nos corredores da escola, né, e abordar e fazer um questionamento sobre a dificuldade que ela está tendo de trazer a criança, como que ela vai interagir, uma possibilidade, né, que a gente está imaginando aí, é que depois de algum tempo de estimulações, de busca, o professor vai poder, por exemplo, chegar no momento de coletivo, ou encaminhar para a gestão, ou encaminhar diretamente para a orientação educacional, o fato de que tem X estudantes que não estão dando retorno. Esse é o momento que a gente precisa fazer uma ação de contato, de busca. Às vezes, a fala da orientação educacional sensibiliza a família. Então, num contato por telefone, numa conferência, a gente consegue, né, trazer essa família para um momento de videochamada. Isso pode reengajar a família. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer de o contato telefônico não ser possível, a videoconferência não ter uma possibilidade de abertura, né, junto ali à família. No caso, por exemplo, das pessoas em situação de rua, a gente tem uma complexidade muito maior de acesso, de abordagem. A gente já vive a questão de como inseri-los e de como, né, engajar o estudante para ter uma rotina de estudo numa realidade cotidiana, né, de normalidade. Agora a gente tem uma realidade ainda mais complexa. Então, assim, é possível que a gente tenha na ação em rede, junto ao Conselho Tutelar, junto, enfim, às outras instâncias de proteção da criança e adolescente, grandes parceiros para que a gente possa fazer esse acolhimento e tentar alcançar, né, esse estudante, essa família, que a gente não está tendo retorno. E aí, vou fazer uma contextualização pedagógica bastante breve, porque eu quero realmente dar tempo a vocês, né, para a gente tecer mais diálogos, né. A gente está saindo aí, né, desse termo pedagógico, de uma dimensão onde a gente tem controles, né, que a gente chama previsibilidade, para uma realidade de incertezas, onde a gente tem menos possibilidade de ver a longo prazo, a gente tem que muito trabalhar com uma ideia do aqui e agora, qual é o pequeno passo que eu posso dar nesse momento, como que eu já consigo ver daqui a 2 semanas, 3 semanas, e a gente ir construindo a ação à medida que a gente vai caminhando. Essa mudança de paradigma, né, do controle e previsibilidade para um paradigma de flexibilidade, de incertezas, da gente tirar o foco do conhecimento e botar o foco, né, nos sujeitos, no processo de aprendizagem e desenvolvimento, e não tanto nas técnicas. Isso já era uma demanda, né, da gente em outros momentos, mas que agora fica mais do que nunca, né, sendo muito necessário da gente vivenciar essa transição de um paradigma educacional diferenciado. Essa transição tem muito a ver com essa metáfora que a gente faz do voo do trapezista. A gente tinha a opção de, como um trapezista, que está ali no seu lugar seguro, reunir as forças, colocar o seu impulso e ir em direção a essa nova forma de fazer educação, que já vem sendo expressa para a gente há muitos anos, né? Algumas pessoas já fizeram essa viagem, algumas escolas, como o coletivo também, mas muitos não tinham feito a opção de fazer essa jornada, e agora a vida colocou a pessoa em próprio voo, ou seja, empurrou a pessoa de um trapézio para outro, de uma realidade conhecida para uma nova realidade, e assim como quando você faz isso intencionalmente, o trapezista não sabe se a força que ele colocou, o impulso, vai ser suficiente para ele chegar lá do outro lado e se segurar, muito menos a gente sabe se o que a gente tem na bagagem é suficiente para nos levar ao outro lado, considerando que a gente foi colocado nesse voo sem ter necessariamente escolhido. E pode ser que o que eu tenho na bagagem seja muito mais
um peso que me faz cair do meu voo mais rapidamente, ou uma coisa que me impulsiona. Então, essa metáfora do voo do trapezista é dizer assim, olha, tem essa brecha entre quando eu sou lançado e quando eu chego na nova realidade, que é o lugar da incerteza e do pleno voo, onde a gente precisa ter rede para poder fazer essa transição de uma forma segura, né? Então, assim, quem são as pessoas que estão na sua rede? Para caso a gente não, caso uma estratégia não dê certo, caso o nível de ansiedade que a gente vai vivenciando esse voo seja muito complexo, muito difícil, né? A gente possa ter uma sustentação ali, que a pessoa não fique perdida, principalmente, né, nós aqui, profissionais de educação, que a gente não entre num espaço de culpa, de cobrança, que leve um adoecimento, porque a gente não é capaz de estabelecer rede e dizer, olha, isso aqui eu não sei, esse aqui é meu limite, como que a gente vai junto, como a gente redesenha uma estratégia que essa aqui não está funcionando. Isso tem tudo a ver com o nosso papel nessa transição, né? De ajudar as pessoas na percepção de que estamos nessa transição, de que as respostas não estão prontas, que sim, a gente está vivendo um momento de crise, onde, né, o chão saiu ali dos nossos pés, mas a gente pode encontrar nossos recursos no diálogo, no fortalecimento da nossa identidade, buscando estratégias, né, de mudança, que possa ser uma travessia e não uma ruptura. Vou aqui avançar para poder escutar vocês, só apresentar um pouquinho quais são as estratégias, as frentes de ação da orientação educacional nesse momento, né? Acolhimento, autonomia de estudo, aprendizagem socioemocional. Parte do que a gente deseja como gerência é produzir conteúdos que auxiliem vocês, né, a encarar, né, essa temática. Por enquanto, a temática de acolhimento já está bem avançada, tanto pelo guia, como pelos conversas que a gente teve essa semana, e que vocês podem acessar, né, nos vídeos de qualquer uma das outras etapas. E aí, essa questão da autonomia de estudo, aprendizagem emocional, são os temas que a gente tem para produzir conteúdo logo mais à frente, né? Trazer a referência da BNCC, mais do que enfoque em conhecimento, a gente tem enfoque no desenvolvimento, né, das habilidades necessárias aí para a vivência, né, da nossa realidade mais para frente. E deixa a mensagem aqui, né, dessa travessia, que tem a ver como a gente pode transitar por esse momento de acolhimento, entendendo que ele está para além de boas-vindas, que é acolher todo esse desafio que existe aqui para a gente aprender coisas novas, para lidar com a dificuldade de acesso dos estudantes, como a gente vai se reinventar, mas a gente lembrar que o que vai nos ajudar nessa fase de travessia, de transição, de acolhimento, é a gente não perder o nosso centro de identidade. E aí essa frase do Fernando Pessoa, eu acredito que ela seja muito inspiradora para a gente não perder esse norte ou respirar nela para voltar quando a gente perder o centro. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então, não ousar, né, fazer essa travessia, não usar a nossa curiosidade epistemológica, nossa criatividade, nossa capacidade de inovação, vai fazer com que a gente fique à margem da nossa função social enquanto escola. Então, encerro aqui a minha fala, vi que o Ezequiel, né, quer fazer uma indagação, e a gente começa aqui nossa interação no sentido de troca de experiência, de apontar desafios e encaminhamentos que a gente precisa, talvez, tecer, né, uma ação coletiva para a superação desse desafio. Fico aberta aqui para a conversa e entrego para você a mediação desse momento, Mari. Gratidão, Michele, pela partilha. Espero que tenha sido esclarecedor para os colegas. A gente sabe que, né, todo mundo que está aqui hoje, que foi convidado para estar aqui hoje, tem situações que são muito específicas nas suas realidades, que são diferentes das etapas com as quais a gente esteve junto aí ao longo dessa semana. Eu queria ressaltar que você trouxe a BNCC e que o Ivo, que esteve aqui conosco hoje, do CIUS, representando o CIUS, ele fez parte dessa construção da BNCC, justamente na temática da língua estrangeira, né? Então, enfim, acho que é uma referência importante. E aí, sem me alongar, até pelo horário, eu sei que todo mundo tem, né, almoço e coisas aí para fazer, vou passar a palavra para o Ezequiel.
Júnior, você está por aí? Oi, Está tô ouvindo? sim, tô sim. Meninas, primeiro, parabéns aí pelo trabalho, foi muito bom. E a minha dúvida, a minha pergunta aqui para vocês é o seguinte: é sobre as janelas de acesso para o atendimento da orientação educacional dentro das salas virtuais, que a Michelle colocou aí essa possibilidade. Aí eu queria saber o seguinte: quem que ficará responsável por esses links, né? Seríamos nós que teríamos que criar isso ou é a própria secretaria que vai disponibilizar esses links dentro das salas virtuais? E a outra pergunta também, que eu fiquei com uma dúvida aqui, é sobre a portaria 133. Se tem um prazo para que essa portaria vá ser republicada para a gente poder ter mais informações sobre o Teletrabalho. Em relação ao design, né, da plataforma, ontem, se não me engano foi ontem, saiu uma circular estabelecendo a descentralização, né, desse manejo da plataforma. Então, cabe ao gestor fazer a inclusão de todos os servidores e criação da turma, né, as escolas vão fazer isso, com o suporte, né, do CRTES, enfim, de todas as outras instâncias. Então, o que é importante? Parte do que a gente está fazendo enquanto gerência, inclusive, foi muito mapeado nas conversas dessa semana, é que a gente precisa fazer uma interlocução com a gestão, né, das escolas, e a gente está pensando como fazer isso, para auxiliar no entendimento de como fazer essa inserção da orientação educacional. A gente já tem vários colegas que já estão inseridos, porque isso já foi notificado em vários espaços, sabe, de conversa. Mas a gente está no momento da reinvenção, então a gente precisa muitas vezes retomar algumas ações que já foram feitas, né, até que tudo fique em ordem. Qual é a orientação? E aí você já pode começar a sua articulação lá com a sua chefia, né? Que no comitê local é importante que seja olhado, ou você né, com a gestão, com a equipe pedagógica, qual é a melhor estratégia para a inserção na plataforma. A gente, em nível central, não chegou a dizer assim, ó, vai ter que ser assim para todo mundo. Por quê? Porque cada realidade é uma realidade, e aí existe uma possibilidade de manejo aí, que fica adequado àquele contexto. Mas qual é o entendimento que a gente tem, e essas foram as recomendações que a gerência fez, e retomo elas aqui. Que o orientador educacional, o que acontece, gente? A gente sempre tem na nossa OP, está lá bem descrita, a possibilidade de um estudante, de um professor, né, ou a família, ser encaminhada para que tenha um acompanhamento individualizado, ou seja, alguém da escola solicita que essa pessoa seja acompanhada pela orientação educacional para a superação de alguma situação, desafio. Mas também tem um outro eixo da nossa ação, de um fluxo da nossa ação, que sempre começa com a busca espontânea. Ou seja, a gente fez a implantação do nosso trabalho, a comunidade conhece a identidade aqui que pode contar com a gente, né, com a nossa parceria no processo de aprendizagem e desenvolvimento, de adaptação, né, à escola, e a pessoa busca espontaneamente, a família, o professor, o estudante. O que acontece? Se a gente cria um espaço dentro da plataforma, onde a gente está muito distante do que as pessoas estão interagindo, a gente talvez impossibilite o acesso ao orientador educacional. Então, por exemplo, se a gente não está lá inserido na turma, como que o estudante vai fazer chegar a necessidade dele para poder procurar a orientação educacional? E a gente sabe que, assim, no caso aqui a gente está com muitas realidades específicas, mas vamos pensar assim, no caso da escola parque, por exemplo, será que o estudante está acostumado a encontrar o orientador educacional, a buscar o apoio do orientador? Será que ele sabe que esse orientador ele é um professor diferente? Como é que ele acessa? Então, o nosso desafio nesse momento, assim, de cada um de vocês e nosso também, é descobrir qual é a melhor forma de inserção na plataforma. Quem deve inserir? É a equipe gestora que está responsável por esse processo. A nossa recomendação é que seja dentro de todas as turmas. Porque tanto você tem condição de deixar o seu próprio recadinho lá, de criar um formulário de acesso e vai chegar no seu e-mail, né, o e-mail que está cadastrado lá na plataforma, e você vai poder fazer a gestão desse atendimento. Mas tem aí uma descentralização desse processo, então cada escola vai fazer o seu diálogo e a sua forma de inserção. E aí o que a gente está oferecendo são recomendações.
Em relação à portaria do teletrabalho, eu não tenho como prever uma data, porque assim, qual é a ação que estava na nossa governabilidade? Fazer a solicitação e fazer a articulação, né, interna com as hierarquias superiores por onde precisa tramitar o documento. Então, assim, a gente tem feito essas ações e é até onde a gente pode ir. E aí depende um pouco nesse momento, já está dentro da SUGEP, então a gente está precisando de um parecer da SUGEP que vai encaminhar isso, né, para publicação, diário oficial e tal. A gente já ofereceu o texto da retificação, então é isso, a gente está aguardando e provocando, né, a resposta, mas eu não tenho uma data precisa para te informar, não, infelizmente. E aí, ainda sobre essa questão da abertura das salas, ainda mais agora que já saiu a circular com com a Descentralização. descentralização, queria dizer que a gente está assim, tá pensando, articulando entre nós uma fala com os gestores, né? E aí estamos pensando qual que seria a melhor estratégia para atingir os gestores, né? Porque a gente tem ouvido aí ao longo dessa semana que em alguns locais foi orientado para que houvesse abertura da sala para orientação educacional, mas que não foi, que o orientador não foi contemplado, né? Então a gente está tentando fazer aí, pensar aí na melhor estrutura e fazer as comunicações aí, né, com os gestores para a gente poder ter um momento com eles, que a gente sabe que também não é fácil, né? A gente estava com essa pauta já agendada, com tudo certo, para fazer essa conversa presencial com todos os gestores, divididos por regional, mas com o distanciamento social se inviabilizou. Então, agora a gente está pensando como fazer isso virtualmente. Mais do que pensando como fazer, porque a gente já teve assim, várias ideias. Uma delas seria fazer como a gente já tinha desenhado, né, que seriam essas falas regionalizadas. Mas a nossa preocupação é fazer com que a nossa mensagem chegue rapidamente, né, porque o tempo de inserção é agora. Embora a gente saiba que assim, a gente tem que lidar com a falta de controle e previsibilidade, com a flexibilidade. A gente também está, né, nesse voo aceitando as limitações desse momento. Mas a gente tem pensado muito que talvez seja um vídeo que a gente tenha que encaminhar via... Na verdade, tem algumas coisas, assim, uma circular é uma forma rápida de chegar à informação, mas na circular a gente não tem interação. Uma forma é pelas chefias de Unieb, de repente a gente participar de uma reunião com a chefia de Unieb, para que as Uniebs possam retransmitir, né, nossa mensagem. Enfim, é isso, a gente está pensando uma estratégia que seja eficiente, né? Eu queria, não sei se tem alguém aí ainda de escola profissionalizante, de escola técnica ou profissionalizante? A gente tinha notícia de que talvez tivesse entrado alguém da... Ainda estou aqui, Milka. Oi, Milka. Enfim, queria fazer uma fala específica para vocês. Foi uma das modalidades que foi bem desafiadora para a gente, né? Eu entrei em contato com a gerente de escolas profissionais na semana passada, na sexta-feira ainda, e a gente teve dificuldade em relação à pauta específica de escolas profissionalizantes, porque embora todas sejam profissionalizantes, elas têm perfis muito diferenciados entre si. Então, isso porque, por exemplo, a Michelle falou da questão dos centros de ensino especial, né? É diferente e dificilmente consegue dialogar com seus pares, mas no caso das escolas profissionalizantes, são poucos orientadores. Nos últimos anos, a SUGEP não abriu para remanejamento para essas escolas, então são poucos orientadores atuantes nessas escolas. Como a Ednira falou, a gente ainda tinha a Perpétua que se aposentou lá na escola de música, né?
E, além disso, a gente tem esse perfil que é muito diferenciado entre vocês. Então, tem médio profissionalizante, tem profissionalizante pós-formatura no ensino médio, tem técnico concomitante com o ensino médio, separado do ensino médio. Então, na minha Ensino conversa médio com educação à distância. Exatamente. Então, é uma situação toda muito, assim, particular e difícil da gente conseguir atingir todos, assim. Tanto que eu liguei para ela para convidá-la para estar conosco, e aí na conversa com ela eu falei, mas qual dia que eu vou inserir esse grupo, né? Eu falei, ai, meu Deus, vamos inserir coisas especializadas, ou será que é melhor inserir com o médio? Enfim, e aí a gente acabou achando que cada um ia se posicionar aí no lugar onde fosse melhor, né? A gente tem hoje à noite encontro com o noturno, então imaginamos que talvez tenha alguém das profissionalizantes nesse momento também. Então, mas assim, de qualquer jeito a gente se coloca à disposição, né? Como eu disse, estou em contato lá com a Vanessa, que é a gerente, ela é muito disponível, a gente tem um contato próximo, que a gente participa de um GT juntas. Então, assim, a gente se coloca plenamente à disposição de vocês para qualquer dúvida, esclarecimentos, o que a gente puder. O que não for da nossa alçada, está podendo dialogar com elas para a gente repassar para vocês a maior quantidade de esclarecimentos detalhes, possível. né? E a gente desde já agradece. No momento, o maior desafio para a gente é conservar os nossos alunos. Então, a gente tem se comunicado muito estreitamente, a gente tem pedido muito a ajuda dos professores, que são as pessoas de maior contato com os alunos, e a gente quer preservar a nossa clientela. É isso, porque como não é uma educação obrigatória, eles não têm aquele vínculo. E aí eles têm a tendência de sair mesmo e desistir. Então, a gente está aí nesse desafio, a gente já teve reunião com representantes, a gente está reunindo todas as forças para poder ter os alunos conosco. E eu queria dizer também que, assim, por outro lado, eu fico, até onde eu acompanho das escolas profissionalizantes, elas estão um passo além das demais, porque já trabalhavam, a grande maioria, com ensino híbrido. Então, vocês acho que têm um pouco mais acesso às tecnologias, tanto que não participam do Google Classroom, porque já tinham contato com o Moodle anteriormente. Isso, né? Então, essa é uma especificidade que bota vocês aí alguns passinhos na frente da maioria dos outros colegas, né? É verdade. Mas obrigada pela visão da nossa escola, porque é uma escola com tanta especificidade que às vezes passa despercebida, né? Mas que bom que vocês estão enxergando a gente. Sim, estamos juntos. A gente aqui é nenhum a menos, né? A gente está sempre juntando todos os nossos pintinhos embaixo da nossa asa. Tá bom. Milka, e te dizer também que, assim, não só a gente da gerência, né, tá vendo, mas o próprio segmento, né, dessa modalidade tem visto a orientação educacional. Uma das últimas reuniões que eu participei antes da gente não poder mais, né, ir lá para o prédio, foi justamente uma reunião onde estavam, um grupo muito forte, né, os diretores acho que por ser tão específico, né, a interlocução deles a articulação deles é muito forte. E era uma reunião que estavam os diversos diretores, né, dessas escolas, e aí eles chamaram, né, a orientação educacional, querendo saber por que não tem orientador educacional em todas as escolas, como fazer e tal, qual era o tipo de protocolo que precisaria para garantir a presença do orientador educacional. Aí eu falei assim, olha, na verdade, não existe nenhuma limitação por parte da orientação educacional para ter um profissional aí, tem escolas que inclusive já tem, mas a gente precisa, na verdade, de uma interlocução com a gestão de pessoas, para abrir a vaga, né, para as pessoas poderem se remanejar para essas unidades. Tanto é que até conversei com eles, a questão de, precisa de ter aptidão para ir para essas escolas,
Ela falou assim, olha, a gente não precisa de ter uma aptidão na orientação educacional, porque o nosso trabalho vai seguir as mesmas diretrizes, tanto de atribuição como de orientação pedagógica. O contexto é que vai ser diferente, mas assim, o nosso trabalho tem essa mesma identidade, né? E aí eles ficaram super animados e tal. Enfim, Que bom! talvez esse grupo aumente, né? Quem sabe eles consigam fazer a interlocução, né, com a gestão de pessoas e você tenha mais coleguinhas, né, Ai, que bom! para trocar ideias. Ai, tá bom, obrigada. Gente, a gente está seguindo aí para o final da nossa reunião. Queria só reforçar aí o pedido para vocês entrarem nesse link que está no nosso chat aí no finalzinho, www.mente.com, usar o código 839199 e poder fazer uma avaliação. Ela é bem rapidinha, tá? Vou pedir essa contribuição aí das últimas 40 pessoas que ainda estão aqui com a gente. E desde já agradecer a presença de todos, todas as participações, né? E colocar de novo a gente à disposição para seguir dialogando, né? Via intermediárias, em todos os nossos canais, YouTube, Telegram, Instagram, né, a gente, e-mail, né, a gente está aí tentando estar em contato com todo mundo e sempre próximo. E aí já deixei apresentado, né, o resultado aí da avaliação. Quem quiser responder agora, é bom que você vê como é que acontece, né? Que acontece, é tipo uma mágica. Alguém responde, as palavras aí, de repente, elas ficam maiores ou ficam, né? Aparece uma palavra nova aí nessa colheita. Para a gente é muito importante esse momento, né, de avaliação, por mais que elas sejam rapidinho, seja pontual, ela dá uma noção para a gente de qual é o fortalecimento que esse momento de acolhimento, né, de conversa trouxe para vocês, e também perceber que ainda ficaram vulnerabilidades, né, muitas vezes aparecem também falas no sentido assim, continuei perdido, incerteza, enfim, né, então a gente precisa acolher tudo o que há. E se a gente tem colegas que ainda também se sentem, né, numa vulnerabilidade, ainda fragilizados para dar o próximo passo, é super importante a gente saber disso para tecer novas estratégias. Mas a ideia é estar junto, retomar a ideia, né, de que acolhimento não é só dar boas-vindas, acolhimento tem a ver com a gente abrir espaços de conversa, dialógico, acolher o que existe, né, de potencialidade, de fragilidade também, buscar dar as mãos para a gente estar junto na travessia. Acho que é isso, né? Assim, acho que a gente precisa entender que dentro do acolhimento, tudo que a gente fizer que gerar um engajamento das pessoas, ou fortalecer ou desenvolver o sentimento de pertencimento à nossa comunidade, mais facilmente a gente vai conseguir atravessar esse caminho sem deixar ninguém para trás. Então, esse é o desafio da gente na orientação educacional com os estudantes, né? É o nosso desafio entre nós, entre colegas, né? Que a gente possa ter uma escuta ativa entre nós, perceber os colegas que estão se sentindo mais perdidos, que estão com mais dificuldade de dialogar com a tecnologia, e, de repente, a gente não precisar fazer tantas ações individualizadas. Eu tenho, assim, falado muito sobre isso, os colegas também, né, nos diversos encontros que a gente teve essa semana. A gente não precisa todo mundo gravar vídeo, a gente não precisa todo mundo ficar produzindo conteúdo sozinho, a gente pode se fortalecer fazendo junto, de repente, estabelecer grupos, né, reforça aqui a ideia, né, de que os orientadores que são de centro de ensino especial, de repente, coloca aqui no chat, eu sou tal pessoa, aqui está meu número, aqui está meu e-mail, vamos dialogar, vamos trocar ideia, quem é de profissionalizante, enfim, a gente conseguir se conectar, né. Muito do que a gerência também está buscando fazer é esse mapeamento das especificidades, porque nas etapas são mais fáceis, né, das pessoas se identificarem, porque elas dentro da regional têm ali, né, enfim, já se conhecem, já tem uma representatividade grande, mas para essas escolas de natureza especial e especializada, a gente precisa, de repente, descobrir quem são os nossos pares para compartilhar, mas considerando que a gente vai trabalhar com as mesmas temáticas e a partir dos nossos eixos de ação na orientação educacional, mesmo, de repente, materiais produzidos de uma outra etapa, pode estar numa linguagem que a gente consiga se apropriar e utilizar também na nossa comunidade. Então, fica aí, mais do que tudo, um convite para a gente se dar as mãos, cooperar, fazer junto.
Encerra aqui, né, um pouquinho a minha fala, vou ficar à disposição de vocês mais um tempinho enquanto, né, a galera vai saindo. Eu acho que o grande, eu colocou, né, trabalhar juntos é a chave, eu também acredito muito nisso. Te entrego o grupo, Mari, agradeço mais uma vez a sua mediação, Miriam, Rose, Annelise também, que estavam aqui, né, na mediação de chat. Muitas vezes eu faço, é o meu rosto, às vezes, que fica mais tempo, né, exposto, falando, ou trazendo, né, a direção, a estratégia que a gente tem realizado, mas essa é uma ação de equipe, de gerência, e não só da gerência, a gente tem nas nossas intermediárias da orientação educacional, assim, uma grande ampliação, né, da nossa capacidade de ação, da nossa criatividade. Então, agradecer a presença delas aqui com a gente a semana inteira, todas as dicas, a interlocução, elas trazem muito, né, o que acontece em nível local para que a gente possa construir junto. Então, mais do que nunca, a gente está junto, em rede e aberto a conversar para superar e atravessar esse momento. É isso. Obrigada a todos, muito obrigada por estarem aqui conosco, pelas contribuições, pelas partilhas, e a gente tem uma musiquinha final aí para fechar o momento, mas se alguém quiser contribuir, perguntar, falar, a gente continua aqui à disposição. Michele, você consegue botar a música?